Olá, tudo bem? Meu nome é Aguinaldo Lima, sou editor, escritor, palestrante e agradeço aí a sua presença no nosso canal e por assistir esse vídeo. Se você quer entender aí os objetivos deste canal, assista ao vídeo 1 sobre objetivos do canal. Mas a ideia, de forma geral, é falar sobre o mundo do livro e a carreira do escritor. O tema que eu quero abordar agora, e assim, é ao vivo, sem muito planejamento, sem a ideia, é compartilhar de forma natural mesmo, é como se organizar para escrever o livro. Nós falamos num vídeo sobre quando e como começar a escrever, você pode assistir aí, mas a ideia agora é como se organizar para começar a escrever. Parece que não, mas esse ponto é muito importante. E muitos projetos editoriais não saem do papel ou da ideia pela dificuldade de se organizar para os passos iniciais. É fundamental isso. Então, olha, tem muitas maneiras, cada pessoa tem seu jeito. É só visualizar aí, por exemplo, quando você teve que fazer seu trabalho escolar, o TCC, apresentar uma monografia, enfim, vai se organizando de algum jeito, né? Mas o ponto importante é o seguinte, olha, primeiro, qual é a ideia do seu livro? Qual é o tema em que o seu livro vai tratar? Pensando nesse tema, pense no sumário. Isso mesmo. Tem outras formas? Claro que tem. Mas essa é uma forma em que particularmente eu já testei comigo e já ajudei muitos autores a sair do papel, a transformar a sua ideia em livro pela organização. Então pensa no sumário, pegue algumas folhas, senta lá numa mesa, pegue o lápis e comece a rabiscar. Bom, o assunto é sobre tal coisa, então eu vou tratar sobre isso, isso, isso. Começa a elencar os assuntos que vão ser tratados nesse livro. Esses assuntos podem ser capítulos, ou depois 2 ou 3 podem estar dentro de um capítulo só, enfim, aí é um outro ponto. Mas o importante é elencar tudo que vai ser tratado. Quero falar sobre isso, sobre isso, sobre isso, sobre isso. Depois que esgotar tudo isso, eu acho que eu já coloquei tudo que eu quero falar. Comece então a estabelecer uma ordem mais didática desses temas, desses assuntos, uma ordem mais didática. E aí, feito isso, uma sugestão: crie um documento no seu computador, se possível, use algum recurso na nuvem, Dropbox, Google. Por que isso? Porque de repente você vai viajar, você não levou seu notebook, mas para onde foi viajar tem um computador, você tem um tempo livre, quer escrever, pintou uma ideia, então você acessa aonde estiver, não fica restrito a um computador específico. É uma dica. Aí crie uma pasta lá e dentro dessa pasta crie um documento de Word para cada assunto elencado nesse sumário. Poxa, por que isso? Claro, o primeiro é a introdução, eu quero primeiro fazer uma introdução sobre o assunto. Claro, mas no decorrer desse projeto é muito comum se deparar com matérias de revistas, jornais, assuntos, palestras que vão ajudar a contribuir com aquele pensamento, a ilustrar, a trazer um enfoque novo. Então, tendo isso, o que é que eu faço? Eu já vou lá naquele documento sobre aquele assunto, abro, registro e já deixo isso lá guardadinho. E aí, claro, também pode criar dentro dessa pasta uma pasta aí de anexos, né? Documentos, outras coisas que à medida que vai encontrando, vai guardando ali dentro e vai começando então uma construção. Mas aí estabelece uma ordem, claro, eu vou começar a escrever, o ideal é que seja de uma forma linear mesmo, né? Para que possa uma construção possa evoluir de uma forma tranquila. E aí com isso, irmão, pode começar a se estabelecer as metas. Olha, eu tenho aqui 20 assuntos que vão compor meu livro. Então eu posso, olha, eu quero esgotar um assunto desse por mês, eu quero esgotar um assunto desse por semana, enfim, aí é o seu tempo. Aí você pode até observar o seguinte, claro, mas essa forma de organizar que você está falando tem muito a ver com um livro mais técnico, mais científico, um livro profissional, evidente. A minha experiência está muito ligada à área técnica, científica e profissional. Mas vou te dar um exemplo. Esse livro aqui, A Igrejinha da Rua 10, é um romance que eu escrevi, é um livro autobiográfico também, meio no estilo Meu Pé de Laranja Lima, enfim,
uma ideia que a gente tinha e foi incentivado a fazer. Mas como escrever uma história com tantos eventos? Pense na sua vida, quantos eventos, por onde eu começo e tal. O fato é o seguinte, preciso estabelecer um ponto de partida, preciso começar de algum lugar. E aí, quais os eventos mais importantes? Olha, eu vou contar sobre isso, sobre isso, sobre isso, sobre isso. Pronto, já começa a se estabelecer aí algumas maneiras. E outra coisa, não se preocupe ficar pensando ali no 360 graus. Cada situação é uma situação. Vidas Secas, de Graciliano Ramos, por exemplo, ele é um livro de contos. Cada capítulo é um conto em si mesmo, mas que juntando, evidentemente, forma o todo. Então, por exemplo, eu posso criar aqui, olha, eu vou contar a história da minha avó. Então, eu vou contar quando ela chegou no Brasil porque ela era imigrante, quando ela conheceu o meu avô, o casamento, quando eles se mudaram para outro estado, quando nasceu o meu pai. Então são eventos que eu vou marcando. E cada vez que eu parar para contar um evento desse, eu conto este evento, do começo ao fim, sem se preocupar com antes ou depois. Lá no final depois eu vou fazendo os ajustes necessários. Isso ajuda a fluir. Ah, mas é uma história criada, eu estou pensando numa história. Também contextualizar o personagem, que momento, aonde vai começar, qual é o cenário em que vai começar, o que ele vai fazer, qual é a primeira ação, enfim, não é a minha especialidade, a área da literatura, mas existem tantos outros sites e pessoas que ensinam sobre isso também, que é possível você pesquisar, mas mapear os eventos é um bom começo, tá bom? Então, fechando aqui, se organize para começar a escrever, isso vai te ajudar a sair do lugar, isso vai te ajudar a sair do lugar. Pense no sumário. Pegue algumas folhas, senta, é melhor rabiscando do que digitando, creia, é melhor rabiscando do que digitando. Põe na mesa algumas folhas, pegue um lápis e comece. Bom, eu quero falar sobre isso, quero falar sobre isso também, isso aqui é importante. Olha, esse assunto aqui não tem muita coisa, mas eu vou subordinar a esse outro aqui. Aí depois que elencar, tenta estabelecer uma ordem didática. Estabelecer uma ordem didática, crie uma pasta com o nome do seu livro, coloque lá, depois abra um documento para cada assunto daquele e pau na máquina, ou melhor dizendo, dedo no teclado, ou caneta também. Parece que não, mas eu tive o prazer de trabalhar com um autor, não vou mencionar o nome dele porque eu não tenho autorização para isso, né? Mas ele continua escrevendo, escreveu mais de 30 livros e ele escreve de forma manual. Acredite, escreve de forma manual e no Flipchart. E depois ele tem um digitador que transforma isso, claro, no material digitado e diagramado. Tá bom? Espero que isso tenha lhe ajudado. Obrigado aí por assistir o vídeo e por participar do canal. E continue aí, logo vamos colocar outros assuntos relacionados ao mundo do livro e à carreira do escritor. Um abraço.